Bom, vamos lá, vamos adiante. CPI do crime organizado volta fervendo e denúncias contra Toffoli e Moraes explodem. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês e nós vamos ler sobre a nota do gabinete do Toffoli, que foi emitida hoje, falando sobre os andamentos do Master. Então, nós vamos ler essas notas juntos aqui, ver todas as atualizações do Banco Master, mas eu vou colocar um videozinho para vocês aqui primeiro, para a gente entender o que vem acontecendo. A CPI do crime organizado deve retomar seus trabalhos na primeira semana de fevereiro, logo após o fim do recesso parlamentar. E 2 assuntos devem movimentar a comissão: o Banco Master e o envolvimento do ministro Dias Toffoli neste escândalo financeiro. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, declarou em entrevista ao UOL nesta terça-feira que a comissão deve incluir o Banco Master e pedir a quebra de sigilo de resorts de irmão do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes também pode ser alvo da CPI. A gente vai fazer os requerimentos já para a retomada dos trabalhos na próxima semana, pedindo a quebra de sigilo de todas as pessoas jurídicas que têm conexão com essa interação entre Banco Master e figuras do Poder Judiciário. Então, a gente está falando desde dos fundos e do resort vinculados à família do ministro Dias Toffoli, mas também está falando do escritório de advocacia ligado à família do ministro Alexandre de Moraes. São 2 casos onde você tem uma contratação e uma transferência de recursos de alto volume, aparentemente sem nenhuma contraprestação. Então, você tem que ter uma investigação sobre isso e vamos fazer na CPI. O senador... De repente, o Alexandre Vieira, né, ele virou um herói, né? Ele virou, assim, a referência. Tudo que acontece agora, Alessandro Vieira, ele quer se manifestar porque o Senado Federal pediu para incluir na CPI do crime organizado. Está se achando, Alessandro Vieira? O do MDB do Sergipe afirma que o Banco Master é uma grande lavanderia de dinheiro. Eu acredito que vai ser um desdobramento, porque na medida que a gente consolida os fatos, olha, realmente você teve transações de dezenas de milhões de reais envolvendo a família do ministro Dias Toffoli e o Vorcari e o seu grupo. E a gente demonstra que aquelas figuras que assinam os papéis têm padrão de vida, de consumo incompatível com o volume de dinheiro que tem, ou seja, se eles parecem ser laranjas, a gente vai chegar ao verdadeiro dono do dinheiro. A gente tem que apurar por que teve uma remessa, suposta remessa, de mais de 30 milhões de reais para um paraíso fiscal, na medida em que o Banco Master começou a afundar esse grupo ligado a Dias Toffoli consegue retirar ainda 30 e poucos milhões de reais. Porque o Master funcionava como uma grande lavanderia. Uma parte da atuação do Master me parece ser uma grande lavanderia. E os lavadores, quem estava lá com seu dinheiro sujo, empregado, agora está com a mão na cabeça, porque como é que vai tirar esse dinheiro? Muita gente importante, aparentemente, perdeu muito dinheiro com esse afundamento do Banco Master. Então, são muitos interesses envolvidos. Mas é um passo a passo. A gente começa confirmando. Não, realmente, sim, tem um contrato, por exemplo, com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ela recebia quase 4 milhões de reais por mês para prestar algum serviço para o Banco Master. Faz o seguinte, que serviço é esse? A gente vai tentar entender se era prestado algum serviço. Todas as informações até o momento são no sentido de que não tinha praticamente nenhuma contraprestação. Se não tinha nenhuma contraprestação por parte do escritório, quem prestava serviço verdadeiramente para o Banco Master? E aí a gente vai para os desdobramentos. Vieira afirma que há ramificações do Banco Master nos 3 poderes. O Vorcari, o Banco Master, essa organização criminosa, ela tem ramificações muito firmes e evidentes nos 3 poderes. É muito dinheiro que circulou. E a gente tem que, nesse momento tão grave, assumir a responsabilidade e apresentar os caminhos. Os caminhos estão postos. A Comissão Parlamentar de Inquérito está em andamento. Nós estamos diante de um caso evidente de crime organizado, de atuação do crime organizado. É preciso apurar a infiltração do crime organizado nos 3 poderes e a gente tem condições de fazer isso na comissão. Eu espero que os colegas compreendam o momento, a gravidade, é o que a gente tem escutado deles, de que sim, existe essa compreensão. É natural, ano eleitoral, mais ainda, você vai ter exploração política, governo acusando a oposição acusando o governo, mas no meio dessa confusão, se a gente conseguir chegar aos fatos, e os fatos são graves,
e deixar transparente para a população a gravidade disso tudo, a gente pode dar um passo no sentido de transformar o Brasil finalmente numa república, onde todo mundo é igual perante a lei. Hoje não é. Alessandro Vieira declara que os parlamentares que se recusarem a investigar o Banco Master ficarão em uma saia justa. A gente tem gente de todo tipo na sociedade e no Congresso, né? Mas eu acredito que nós teremos sim um número suficiente de votos para tocar uma investigação séria. Até porque aqueles que não concordarem com a investigação vão ter que se explicar em ano eleitoral. Vão ter que traduzir para as pessoas por que estão ajudando a cobertar um criminoso, como mostra ser o Daniel Vocário e os seus parceiros de crime. Esse crime do Master é um crime grave, do ponto de vista de corrupção, lavagem de dinheiro, mas ele também é muito grave, e aí tem uma semelhança muito grande com o caso do INSS, porque ele assalta os fundos de pensão. Isso vai gerar dificuldade depois para pagar aposentadorias. Então, tudo muito grave, tudo muito sério, e aquele que não quiser investigar explica para o seu eleitor por que não quer. O senador também comentou sobre uma possível falta de apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para criar uma CPI do Banco Master. O Vocário, o Banco Master, essa organização criminosa, ela tem ramificações muito firmes e evidentes nos 3 poderes. É muito dinheiro que circulou. E a gente tem que, nesse momento tão grave, assumir a responsabilidade e apresentar os caminhos. Os caminhos estão postos. A Comissão Parlamentar de Inquérito está em andamento. Nós estamos diante de um caso evidente de crime organizado, de atuação do crime organizado. É preciso apurar a infiltração do crime organizado nos 3 poderes e a gente tem condições de fazer isso na comissão. Eu espero que os colegas compreendam o momento, a gravidade, é o que a gente tem escutado deles, de que sim, existe essa compreensão. O senador, que foi delegado da Polícia Civil de Sergipe e possui um foco em segurança pública, comentou sobre o Código de Conduta dos Ministros do STF. O ministro Fachin já ventilou essa hipótese, de que o Legislativo produza alguma norma que reforce essas obrigações. Mas é sempre importante apontar que os ministros já estão submetidos à lei orgânica da magistratura. A lei orgânica da magistratura já proíbe isso tudo que alguns deles fazem. Eles não podem ter relação com investigados, eles não podem ter relação com o poder econômico, eles não podem receber recursos de fontes aleatórias, eles não podem ser donos de empresas, eles não podem um monte de coisa, mas eles fazem tudo isso. E assim, como a gente já veio também falando aqui, existe já a lei orgânica da magistratura, que é o que ele falou, a gente veio falando aqui durante a semana. Então, o que deveria ter sido feito? Isso acontece há muitos anos e com todos os ministros do STF. Então, já deveriam ter colocado isso em xeque, levado para alguma comissão, falar, você tem a família que atua no caso tal, então eles têm que se julgar suspeitos. Eu fiz algumas procuras dos casos da Viviane Bart de Moraes, em nome dela, e eu não encontrei nenhum deles com a relatoria do Alexandre de Moraes. Não encontrei, tá? Então, assim, bem a grosso modo, fiz essa pesquisa e eu não encontrei. Agora, o que eu encontrei, o que eu realmente fiquei sabendo aqui na mídia, até trouxe para vocês, é que existia realmente um caso em que a Viviane Bart de Moraes, ela foi advogada do Daniel Vocário, tá? E numa ação de calúnia e injúria e difamação, que o Daniel Vocário entrou contra um empresário, que vou até falar o nome dele aqui para vocês. Peraí, empresário... o Vladimir Joelsas da Timerman. Ele que tem uma empresa, e, enfim, ele teria dito, né, que o Vocário tinha posturas não muito condizentes aí com o mercado, que ele tinha uma postura financeira aí criminosa, e aí o que aconteceu? Ele foi em 2024 esse processo. E aí o Daniel Vocário entrou contra ele por calúnia, né? Imputando crime, dizendo que ele fazia esquema, né, financeiro. E no final das contas, agora, com a questão do Master, eles até tinham recorrido e saiu um acórdão em outubro que ele perdeu. O Daniel Vocário perdeu essa ação e ele vai ter que pagar. Eu acho que, não, na verdade, ele não vai ter que pagar nada, ela que vai receber honorários, mas eu acredito que ele vai entrar no cível, né?
para possivelmente aí tentar alguma indenização, alguma coisa nesse sentido, a parte contrária. Mas o Daniel pediu isso, calúnia, era um processo de calúnia, tá? Então, nesse caso aí, como foi no criminal, não tem indenização. Mas ela, inclusive, recebeu honorários. Está lá o nomezinho dela, enfim, tem o nome do desembargador e tudo mais, mas é um processo que corre em sigilo. E eu não tive acesso e acredito que justamente por conta dessas questões do master aí, ele acabou finalizando em sigilo. Mas é isso, então não é uma contraprestação inexistente, entendeu? Aqui o Marcelo Forte, boa noite a todos. Marcelo, muito obrigada. Agora faltam R$98, mais 2 membros aqui pra gente. Bora, gente, bora no Pix ou bora no Superchat. Vamos lá contribuir com a nossa live, afinal de contas, sem vocês a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Mas só para vocês saberem, tá? Existiu realmente esse processo, eu não consegui acessar, tentei diversas vezes. Mas eu acho que realmente ele tem sigilo. E toda a mídia vinculou. Todos os portais deram esse processo da Viviane Moraes, tá? Então, ela advogando para o Daniel Vorcaro, mas eles perderam a ação. Então, ele dizendo que ele foi caluniado por esse empresário, mas, na verdade, a própria ação do Master, inclusive, ele vai entrar com um novo processo agora, comprovando de que o caso Master diz que ele realmente tem posturas financeiras aí um tanto quanto duvidáveis, né? Então, é isso. Bom, vamos lá. Dito, Alessandro Vieira. Agora, vamos ler a nota do Toffoli aqui, a nota do gabinete do ministro Toffoli. Então, para todo mundo entender como funciona um gabinete, todo juiz, assim, ministro, ele tem um assistente e tem o chefe de gabinete ali, que é quem cuida de tudo, tá? Porque eles têm muito despacho para fazer muita coisa. Então, é a equipe do Toffoli, tá? Que essa nota significa que é uma nota dada por ele, pela equipe dele. Então, o ministro Toffoli foi escolhido por sorteio para ser o relator da Operação Compliance Zero no STF. No dia 3 de dezembro, após o exame preliminar dos autos, houve a determinação em caráter liminar para que o processo fosse ao STF, mantidas e validadas todas as medidas cautelares já deferidas na instância federal, né? Em análise preliminar, o ministro verificou a absoluta necessidade de realizar diligências urgentes, não só para o sucesso das investigações, mas como medida de proteção do sistema financeiro nacional e as pessoas que dele se utilizam. Afinal de contas, a gente está falando aí em bilhões, né? Na mesma oportunidade, houve a determinação de oitiva dos dirigentes do Banco Central, que foi aquela ali do final do ano, dirigente do Banco Central, o dirigente do BRB e do Master. As oitivas ocorreram dia 30 de dezembro, inclusive com a cariação que se mostrou necessária entre o Daniel e o Paulo Henrique Costa. Paulo Henrique Costa, que era o dirigente do Banco Regional de Brasília. Após o exame do material contido nos autos e com parecer favorável do PGR, foi julgado parcialmente procedente a reclamação para reconhecer a competência da Suprema Corte para supervisionar as investigações. Então, todos os pedidos das defesas, como nulidade, violação de prerrogativa de fórum, foram todos indeferidos pelo Toffoli, tá? E aberto inquérito policial correspondente, a autoridade pediu prorrogação do prazo, a PF, para concluir as investigações por mais 60 dias, o que foi deferido, tá? Então, entre os dias 26 e 27 de janeiro, eles também foram ouvidos, né? Foram ouvidos algumas das partes também, que nem a gente já viu ontem, um deles por aqui. E, paralelamente, existem outras operações encaminhadas ao STF, enfim, que foram prontamente devolvidas à primeira instância. Um desses casos aí que está para ir para a primeira instância é o dos influencers, tá? E o outro do Nelson Tanuri, que é esse caso aqui, ó. Eu vou colocar para vocês. Ele foi devolvido, esse caso do Tanuri. Vamos lá, ó.
O ministro Dias Toffoli devolveu nessa terça-feira a denúncia do Ministério Público contra o empresário Tanuri, investigado em um esquema envolvendo o Banco Master à Justiça Federal de São Paulo. Assim que retornou à primeira instância, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª VCRIM de São Paulo, aceitou a denúncia e tornou o empresário réu. Ele é acusado de manipular o mercado e negociar com informações privilegiadas quando esteve à frente da administração da Gafisa, tá? Então, aqui ele estaria envolvido, né, com o Master, teria ali como se ele fosse um sócio e tudo mais, mas o processo voltou para a primeira instância e agora vai aí contra ele, contra a Gafisa. Vamos lá, a Miriam Morelli, nossa, eu ia falar Michele Morelli, tô louca já. Um beijo, uma boa noite, pessoas lindas. Muito obrigada, Mi. E agora vamos lá, gente. Agora faltam R$97 mais 2 membros. Quem consegue nos ajudar por aqui, gente? Bora lá, Pix ou Superchat. Vamos lá para a gente conseguir. Espera aí, deixa eu colocar aqui para vocês. folhademocrata@gmail.com, gente. Vamos lá, vamos contribuir. Nós só estamos aqui porque vocês estão aí. O nosso financiamento é a presença e a contribuição de vocês através do Superchat e dos Super Stickers. Vamos lá, vamos contribuir para a nossa existência, contribuir para que nós possamos receber pelo nosso trabalho e custear as plataformas de transmissão. Bom, aqui então, continuando a nota do Toffoli, que eu quis explicar esse pedacinho para vocês, em todos os âmbitos, as investigações continuam sendo realizadas normalmente, de forma regular, sem prejuízo de apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Bom, então, ele está esperando realmente as investigações finalizarem para ver se vai mandar realmente o processo para a Justiça Federal, que seria a instância, né, como se fosse uma instância inferior. E aqui, nesse caso, querendo dizer que as diligências ainda estão em andamento. Então, as coisas ainda estão acontecendo, o processo está em sigilo para que essas investigações não sejam prejudicadas. E, de fato, a gente sabe que pelo montante, pelo gabarito desses empresários envolvidos, realmente é muito delicado lidar com esse caso aqui. A gente viu que 2 envolvidos tentaram fugir do país, inclusive o próprio Vorcaro, não sei se vocês se lembram. Então, assim, é um momento extremamente delicado. Eu acredito que quando esse processo pegar no tranco, quando começar realmente a primeira fase de interrogatório, apresentação da defesa, para essa história. Aí, quando acabar a investigação inicial, a coisa para. E uma investigação interna do Banco Central sobre o Banco Master mira nos erros de Campos Neto e afasta os chefes da supervisão. Então, está aqui o Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central. O objetivo é identificar o erro na gestão dele, dessa investigação do Bacen, que assumiu em 2019 e ele foi até 2024. Comecinho de 2025, que foi quando assumiu o Galípolo, para verificar falhas na liquidação extrajudicial do banco e as informações exclusivas do Globo. O processo interno do Bacen, ele é sigiloso e foi aberto em novembro de 2025, logo após a liquidação do Master. A autoridade entende que houve uma demora para identificar o fluxo de operações de risco realizadas pelo Banco Master. A auditoria interna do Banco Central foi decretada pelo Gabriel Galípolo ainda em novembro, durante a liquidação. O processo de sindicância é feito de maneira independente dentro da instituição. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? O Banco Central, ele tem que, na verdade, saber se as instituições financeiras elas estão com os ativos e passivos equilibrados. Né? Então, se aquilo que elas colocam no mercado tem liquidez. E foi por isso que começou a acontecer, aí sai, né, no âmbito da CVM, e tanto que a liquidação ela não é decretada pela CVM, é decretada pelo Banco Central.
tá? Ele que vê realmente a saúde de todos os bancos que estão no mercado. Então, ele não fica em cima dos produtos, ele lida com a instituição em si, tá? Eu fui verificar sobre isso, e só para a gente entender o porquê que isso foi parar na mão do Banco Central, se era a Comissão de Valores Mobiliários que coordenava as transações e os produtos do Banco Master, tá? Por ter investimentos, ações, debentures, letras cambiais e tudo mais. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!